ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, agora também ao vivo no YouTube. Entre lá e acompanhe imagens ao vivo do nosso estúdio. Dúvidas, sugestões, perguntas, entre em contato pelo nosso WhatsApp. 61 999 758140. 10 horas e 1 minuto. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre os desafios da carreira docente e do ensino superior. Por isso estamos com os nossos convidados aqui nos nossos estúdios. Começo apresentando o doutor em Ciências Sociais, mestre em Direito, especialista em Educação e pós-doutorando em Direitos Sociais, professor Márcio Dias. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio e TV Justiça. Preliminarmente, uma alegria estar com vocês nessa segunda-feira de manhã, falando um pouquinho sobre esse tema que tanto nos torna felizes, que é os desafios da docência. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado aqui meus colegas de mesa, professor Eduardo Parente, professora Regina, referências no ensino superior no Distrito Federal e no Brasil. É uma alegria estar com vocês aqui. Também apresento, então, um mestre em Educação, gestor e professor universitário, autor de mais de 20 livros didáticos, professor Eduardo Parente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, também quero saudar as pessoas aqui, o professor e jornalista âncora aqui da Rádio Justiça, Sérgio, os doutores Márcio Dias e Regina Tombini, e dizer que é uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui hoje nesse debate de grande relevância. Muito obrigado. Agradeço também, doutora Regina Tombini, professora, diretora do Centro Universitário e também avaliadora do Banco Nacional de Avaliadores do INEP. Muito obrigado por estar completando esta roda aqui, seleta de convidados. Doutora Regina, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor Sérgio. Muito obrigada aí pela oportunidade. Agradeço a todos os professores também que estão nos ouvindo, né? Parabenizando-os pelo Dia do Professor, e é uma satisfação, uma honra poder estar aqui debatendo temas aí tão importantes para a carreira docente e que eu acredito que seja um dos temas mais debatidos no mundo inteiro, né, e também mais importantes para a educação e para todos os estudantes que estão aí na nossa responsabilidade. Então vamos lá, professor Márcio Dias, começo com o senhor. Tivemos a divulgação do censo de 2022 sobre a carreira na educação superior brasileira. Eu acredito que ele vai ser um bom amparo, né, de teses, de pontos para abordarmos aqui durante essa entrevista. Ok. Obrigado, Sérgio, por esse ponto de referência, especialmente de reflexão. Na semana passada, nós recebemos os dados do censo. O censo é referente ao ano de 2022 e ele é divulgado sempre no ano posterior. Esses dados foram muito esperados porque eles trazem a realidade do pós-pandemia. São os dados mais claros, né, pela sua natureza, sobre a educação superior. E nesses dados nós vimos aqui, tivemos inclusive algumas surpresas, muitas surpresas positivas e alguns pontos de atenção muito relevantes. A nossa carreira, o nosso papel, tanto que nós estamos aqui nessa segunda-feira de manhã debatendo com os colegas e com o nosso âncora, o Sérgio, nossa carreira, nosso papel é relevante para o país, porque o papel do docente ele é fundamental nesse processo de transformação social. Nós ainda somos uma república emergente, passamos por crises, uma série de crises, de crise econômica, crise sanitária, e o impacto da educação nesse processo é fundamental. Além disso, né, é a educação que vai transformar esse país sempre em algo melhor. E o censo nos mostra muitos dados sobre isso. Alguns dados nos impactam. Por exemplo, 20% dos alunos, 20% dos jovens entre 18 a 24 anos não concluem o ensino médio. Isso nos chama atenção. 45% dos jovens de 18 a 24 anos não concluem o ensino superior. E isso nos chama atenção. Embora o número de alunos
tem aumentado. Hoje nós somos 9,5 milhões de universitários no Brasil. Há um crescimento muito grande do ensino à distância. Há vários motivos do crescimento do ensino à distância, especialmente nos interiores e nos grandes centros, pela facilidade do acesso ao ensino à distância e também pelo ticket do ensino à distância. No entanto, há um processo muito grande, muito rápido de reversão das matrículas em prol do ensino à distância. A minha fala não é uma crítica ao ensino à distância, muito pelo contrário, eu sou um defensor do ensino à distância. A minha fala é a velocidade desse processo e o cuidado que nós precisamos ter com a educação à distância também, além do cuidado com a educação presencial, porque o processo de educação mudou. O próprio momento pandêmico, ele ajudou nessa mudança, mostrando que era possível um outro caminho. Mas, como todo processo de mudança, ele precisa ser calculado e planejado. E essa mudança não foi calculada e planejada. Então, a gente está vivendo um momento de hipercomplexidade no processo de educação que reflete na vida das pessoas, reflete principalmente em políticas públicas e no papel do docente. É um novo docente. É um novo docente que não está mais naquele pequeno grupo de 22 alunos, de 30 numa sala de aula tradicional. Ele está numa sala virtual com mais de 100 pessoas, com realidades distintas de um país continental, muitos até mesmo de fora do país. Então, essa hipercomplexidade, ela precisa ser vista. Os motivos precisam ser mapeados dessa mudança. Um dos motivos é claro, que é a questão econômica, né? Porque o EAD ele é mais acessível ao bolso do consumidor, leia, do estudante. Ao mesmo tempo, a gente precisa de política pública que atenda essa necessidade, porque o estudante não pode ser vinculado a uma carreira apenas por uma questão financeira, também por uma questão financeira. Sim. Aí o papel do Estado é fundamental. Nós tivemos ainda nos últimos 7 anos uma queda brutal de oferta de FIES. Há 7 anos nós tínhamos no Brasil cerca de 1.600.000 alunos vinculados ao financiamento público, o que é extremamente democratizante. Hoje temos 160 mil. E isso impacta muito a realidade das instituições, impacta muito a realidade educacional e, inclusive, a realidade de oferta de serviço docente. O Brasil precisa rever isso. Então, nós estamos hoje falando sobre censo, falando sobre carreira docente, comemorando o Dia do Professor, o que é muita alegria para todos nós, mas conscientes de todos esses impactos e da hipercomplexidade que todos esses temas têm diante da sociedade. E do papel nosso como pesquisadores, como educadores, como formadores, e o papel também de pressão junto ao Estado para que ele cumpra o seu papel. Sim. O papel da oferta, o papel da regulação e o papel do financiamento público. Então, esses 3 temas, no meu juízo, eles são fundamentais para o debate. Professor Eduardo Parente, temos aqui o panorama da carreira docente da educação superior, que é esse censo 2022, e que o senhor traz também para esse debate, além do EAD, o que temos de mais? Pois é, realmente a grande coisa desse censo foi mostrar, escancarar, vamos dizer assim, essa realidade do EAD, né? Então, é lógico que o censo, como instrumento estatístico, né, ele sempre deixa de lado coisas que tem por trás, né, dos números, né? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, do ensino à distância, né, essa é um assunto sempre muito polêmico. O professor Márcio levantou muito bem a importância do ensino à distância, né, por várias situações, aspectos econômicos, geográficos, sociais, né? E que, agora, por outro lado, nós temos aquela questão da avaliação do ensino à distância, né? E a gente sente que o Ministério da Educação talvez não tenha, no momento, isso, inclusive, eu acho que foi reconhecido pelo próprio Ministro da Educação, né? O Ministério da Educação não dispõe, né, de instrumentos, de mecanismos, de logística, né, para avaliar. Então, isso, enfim, coloca aí todo tipo de instituição na praça, vamos dizer assim, né? Então, esse aspecto é um aspecto que deve ser considerado, sem dúvida. Outro aspecto também muito importante é aquela questão da presencialidade, né? Ou seja, você tem um ensino à distância, mas que ele deve, certamente, ter momentos de presencialidade, né? Por exemplo,
A gente fala muito, eu vi até o próprio ministro falando também, que, por exemplo, um curso de enfermagem, ele não pode ser completamente à distância, né? E eu digo também que as licenciaturas, os cursos de formação de professores, eles também, da mesma forma, não podem ser totalmente à distância. Talvez tão forte quanto a medicina, quanto a engenharia, quanto a odontologia, os cursos de formação de professores, porque o professor vai lidar com o aluno, né? Vai ter aquele embate. Então, ele precisa ter vivenciado essa realidade antes de ir para a sala de aula. Então, eu achei o censo, acho que o censo é uma coisa muito importante, fundamental, né, para os gestores e tudo mais, para as políticas públicas, mas eu acho que o censo deve ser ele sempre tem um lado A e um lado B, né? Ele tem aquela objetividade dos números, mas por trás ele sempre traz algumas coisas escondidas que são igualmente importantes. Professora Regina Tombini, o que podemos trazer desse censo? Podemos falar sobre o papel do docente? O que a senhora gostaria de trazer? Então, muito bem colocado pelos colegas a questão da presencialidade, né, pelo professor Parente, e os números que o professor Márcio traz com relação à diminuição do fomento que se tem nas políticas públicas, né, para aquele que não tem condições de estudar, poder estar nos bancos escolares. Agora, uma questão importante que eu vejo é que 78%, né, e esse censo confirma isso, e concordo, professor Parente, que o censo é um instrumento, sim, de diagnóstico importante, mas também é um instrumento de questionamentos, né, intensos, e hoje se vê pelo censo que 78%, e eu vejo esse número um pouco mais até, das instituições privadas acolhem os alunos, né? Ou seja, nós estamos com os nossos alunos nas instituições privadas, né? E nós estamos com os nossos professores empregados pelas instituições, pela iniciativa privada, né? E nós temos aí uma oferta grande na área da saúde, desde a pandemia, né? E isso nos traz uma discrepância, de certa forma até disforme, como quando pensamos, temos que oferecer ensino à distância e os cursos mais procurados são os da saúde. E como nós faremos isso? Então, nós entendemos que existem duas modalidades, que é a modalidade presencial e a modalidade à distância. Temos os mistos também, né? E dentro desta modalidade vêm as metodologias. E essas metodologias nós entendemos que são híbridas, né? Que vêm do blended, do misturado, do tudo junto. E então nós passamos a questionar o que é pertinente, o que é possível fazer, vamos dizer assim, eu vou usar como um exemplo que é a saúde, que não é só, né? Mas já que são os cursos mais procurados nesse período pós-pandêmico, né? E nós entendemos aí que os cursos da saúde, eles aderem à modalidade EAD. Alguns já quase que 100% com encontros quinzenais presenciais. Então, os professores, eles não estão ainda, eu digo ainda por quê? Porque nós não temos talvez outro caminho a não ser capacitá-los, e quando eu digo capacitá-los não é porque eles não estão capacitados. Nós mesmos entendermos até que ponto o híbrido, né, se faz importante no tempo que ele está sendo oferecido ou no tempo que ele tem que ser estudado para ser ofertado, né, e até que ponto os recursos didáticos que estão sendo utilizados para que o aluno se torne precursor da aprendizagem durante essa metodologia híbrida. E isso é muito importante, eu vejo como muito importante. Hoje, que os alunos possam estar protagonistas da sua aprendizagem. E na modalidade EAD, para que isso aconteça, o professor ele é o mediador. E para que ele seja o mediador,
ele precisa... Dá licença. Pois não. Ele precisa estar munido de recursos didáticos diferenciados. E isso é o que vai nos fazer agora permitir com que o aluno possa estar navegando por essa modalidade híbrida, porque é humanamente impossível nós oferecermos um curso de saúde ou talvez qualquer outro direito, vamos entender, 100% na modalidade à distância. Até entendendo as práticas, né? As práticas jurídicas que são ofertadas durante todo o tempo e aí toda aquela inserção na comunidade e toda a prática do núcleo, existe sim uma forma de interação que tem que ser presencial. Então, essa metodologia híbrida, ela é necessária. E os professores são os ícones dessa... Eu concordo integralmente com o que a professora Regina Tombini falou. Eu quero me desculpar pelos porque isso é coisa de gaúcho, viu? Talvez pela quantidade... Aqui, né, talvez pela... quase, talvez pela quantidade de tempo que o professor Márcio esteja aqui em Brasília, ele já tenha perdido esses mas o bar a gente não perde. Vamos lá. Pois não, professor, eu só gostaria de, como eu falei, né, concordo plenamente com o que você falou. Eu queria colocar um elemento aí, que é a questão da aula síncrona, né? Ela é um meio termo, digamos assim, né, entre o absoluto à distância e o absoluto presencial, né? Agora, é uma saída interessante, né? Agora, isso esbarra com o problema da quantidade, né? Para você fazer uma aula síncrona em que você suscite um debate, que o aluno possa se manifestar, possa ser respondido, você precisaria de uma aula, de uma turma menor, né? E a gente viu no próprio censo que você tem um professor para cada 170 alunos. Uau. Né? Então, quer dizer, temos que encontrar aí uma maneira, né? Porque a realidade está aí, né? Nós precisamos do ensino à distância, né? Para várias situações financeiras, geográficas, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, sei lá, você trabalha extraindo petróleo numa plataforma, né? Então tem que ser à distância, né? Então temos que encontrar esse meio termo e talvez essa questão da aula síncrona, né? Seja uma solução. Mas temos que ter turmas menores e bem menores, né? Então, quer dizer, a gente sai de uma situação difícil, às vezes, para entrar em outra, mas a gente tem que encontrar uma solução porque realmente é importante isso, não é? Antes de dar a palavra ao professor Márcio, aqui eu queria só ratificar a questão da necessidade. Certo. A mobilidade hoje é uma realidade, né? São Paulo, por exemplo, é uma capital que o aluno, inevitavelmente, ele não consegue chegar, né, a uma instância física para assistir uma aula em tempo hábil. E isso faz com que ele necessite, talvez, de uma aula remota ou talvez também de um recurso didático que torne ele interativo e que ele foque mais na aprendizagem do que no ensino. E esse é o nosso desafio, focar mais na aprendizagem que no ensino, na educação à distância, na híbrida ou na remota, que seriam as aulas síncronas, né? Professor Márcio. Eu estou ouvindo aqui, estou vibrando, né, com o nível de necessidade e de complexidade desse debate, né? Porque a professora Regina nos traz aqui um novo professor. Eu acho que é a síntese da sua fala. Quem é esse novo professor? Nós precisamos formar esse novo professor. Os desafios para formar esse novo professor, né? Porque na minha época ainda eu lembro do Moodle, com a primeira plataforma, né? Na nossa época, e o Moodle é presente até hoje, né? É um novo Moodle, mas ele está lá. Na minha época era hoje. o cartão de perfurar.
A sua época hoje, professor, a sua é a nossa referência. Essa é a época Mas hoje. voltando, né? A professora Regina traz essa questão, quem é o novo professor? Somos nós, somos os mesmos, né? Com Essa reinvenção acelerada pela pandemia. O professor Eduardo reforça aqui a questão da complexidade, da necessidade e da complexidade do EAD para os dias atuais. E eu, ouvindo o professor Eduardo e a Regina, quero até compartilhar com todos uma experiência pessoal. Hoje eu sou professor de um programa de mestrado em Direito, em que muitas das atividades são síncronas, remotas síncronas, evidente com uma turma pequena de 14 Explica, alunos. por favor, síncrona, assíncrona, A porque aula- hoje é um termo muito usado, né? Até para outros cursos. Aulas síncronas, sim, aulas assíncronas. Algumas aulas do programa, elas são mediadas por tecnologia, mas elas são presenciais no sentido de que o aluno e o professor têm que estar na mesma sala de aula, no mesmo horário. Elas não são gravadas. Então, elas são presenciais. Essas elas são as síncronas. Ok. E tem sido uma experiência formidável, porque não sei se os alunos estão aqui ouvindo, até mandei o link para eles, né? Esses 14 alunos lá do mestrado em Direito. Eu não posso dizer o nome, né, da universidade, mas é formidável porque são alunos do Brasil inteiro. Tem aluno de Curitiba, tem aluno do interior do Maranhão, tem aluno do interior da Bahia, do Distrito Federal, extremamente conectados, nitidamente dominando os conteúdos, os debates, que são debates como esse aqui, mediados por tecnologia. E aí a gente vê a eficiência do processo do ensino síncrono. Evidente que o nível do estrito sensu ele é completamente distinto de um nível de graduação, mas ela é uma experiência que precisa ser aqui dividida, né, de uma forma muito positiva. Ao mesmo tempo, eu contesto um pouquinho a professora Regina quando ela traz aqui o direito, né? A minha formação é em direito, eu sou professor de direito há 24 anos, hoje no estrito sensu. Os meus colegas podem me criticar, e esse é o bonito do processo democrático, do processo de educação. No meu juízo, não é nada mais à distância do que o direito, dentro de uma possibilidade acadêmica de oferta. Na perspectiva da professora Regina, como ela acabou de dizer como educadora, que não. Ok, então esse é o bacana desse processo aqui de diálogo, né? Hoje saiu uma portaria, foi publicada, eu vi hoje de manhã cedo, estava chegando aqui na Rádio Justiça e recebi a portaria do Ministério da Educação, abrindo a consulta pública para a oferta de alguns cursos na modalidade à distância. Né? Já houve um estudo prévio de um grupo de trabalho, que são os cursos de odontologia, enfermagem, psicologia e direito. Na consulta, no grupo de trabalho, existe um relatório. Esse relatório é negativo à odontologia, a gente compreende por quê, porque é prática. Esse relatório é negativo à enfermagem, a gente compreende por quê, é prática. E esse relatório dá indicativos positivos para direito e psicologia. Será que passa dessa vez? Direito, principalmente? Né? Sim, essa é a grande questão. Se eu vou falar de um ponto subjetivo empírico, eu vou dizer que não passa. Agora, falando como um professor, eu gostaria que passasse. A grande pergunta é, o Brasil está pronto para isso? Eu estou falando do ponto de vista técnico. Eu imagino que... Eu imagino não. O meu estudo mostra que é possível. Agora, na prática, no dia a dia, qual o efeito disso? Pode ser um efeito terrível, inclusive e principalmente para as instituições de ensino. Porque a gente está falando de um negócio também. Porque isso é oferta, o Brasil precisa. O Brasil está com índices muito baixos de oferta de educação superior para esse público em relação à América Latina, nem estou falando ao mundo. Precisa ampliar a oferta. Argentina, então, a gente está falando de crescimento de EAD e das suas dificuldades. A gente precisa ampliar a oferta da educação como um todo, seja pública, privada, presencial, à distância ou híbrida. O Brasil está com índices abaixo e precisa regulamentar tudo isso. Mas não é regulamentar para travar o processo, é para melhorar o processo. Porque se travar o processo, o Brasil não alcança índice. Então, é uma solução complexa. E o Ministério da Educação tem um grande desafio, retomar isso, né? Porque os últimos anos ele ficou muito parado no Ministério da Educação, até por conta das questões que envolviam pandemia e substituição de ministros. Hoje tem que regulamentar essa situação. Repito, quando eu falo em regulamentação, eu não estou falando apenas de regulação formal. É regulamentação para crescer, não apenas... e também para melhorar, porque senão o processo fica extremamente solto, o que admite situações, como o professor Eduardo frisou em sua fala, de risco de negócio, né? de amadorismo e de ofertas inadequadas e até mesmo de instituições não preparadas para essa oferta. Então,
É um momento complexo, mas o Brasil precisa, no meu juízo, desse Pois crescimento. não, Eu professor. gostaria de colocar mais um elemento aí para o debate, que é o seguinte: eu vejo, assim, vamos dizer assim, 3 tipos de instituições que oferecem ensino à distância, né? E os alunos estariam dispostos, assim, tipo uma pirâmide, vamos dizer assim, né? Na ponta lá você tem aquelas instituições de renome nacional que cobram, né, 2.000, 2.500 do aluno e tal. Na base da pirâmide você tem essas instituições muito grandes, né, que fazem o ensino de massa, o ensino EAD de massa mesmo. E no meio ali você tem as instituições que promovem o ensino à distância mais local, não é? É claro que todas elas aceitam aluno de onde for, mas algumas têm, a grande maioria dos alunos são alunos locais, né? Ou seja, a instituição está aqui no plano piloto, mas ela tem um aluno que é da Ceilândia, tem um aluno que é do Guará, tem um aluno tal. Então, essas instituições, elas têm um espaço melhor, mais fácil, de promover encontros presenciais. Eu conheço uma instituição, né, também não vou dizer o nome, mas que ela faz uma coisa muito interessante. Ela promove encontros dos alunos, por exemplo, eles marcam para fazer um trabalho na biblioteca tal, no espaço público tal, né? Então, quer dizer, é um ensino à distância, mas com muitos encontros presenciais, que são facilitados por conta da instituição atender. Então, eu acho que essas instituições que atendem localmente, né, que elas podem cobrar uma mensalidade ali, talvez intermediária, elas deveriam ser, assim, mais privilegiadas pelo poder público. Mas, infelizmente, a gente observa que o Ministério da Educação, os instrumentos de avaliação, eles não distinguem, né, um tipo do outro, né? Eles têm uma série de falhas aí. Então, eu gostaria de colocar esse ingrediente dos tipos de instituição aí, né, para o debate. Sim, até porque nós pensamos, quando falamos em AD, pensamos só em instituições privadas, né? E as públicas oferecem? Há incentivo para isso ou não, professor Márcio? Vamos lá. É importante a tua colocação, Sérgio, porque a gente está falando de uma regra geral. Muito importante o seu recorte, professor, porque existem cenários distintos, né? E esse recorte é indispensável. Eu falei de uma regra geral, né? Mas existem as instituições premium, que a gente chama de mercado, e as locais, que têm uma oferta um pouco diferente em relação ao mercado. Isso não só para o EAD, mas para o presencial. E o Sérgio põe um elemento fundamental aqui. Ainda, Sérgio, as instituições públicas estão lentas no processo. Embora exista a Universidade Aberta do Brasil, que tem hoje seus 200 mil alunos em EAD, o que parece muito, mas não é para o tamanho do país, né? Nós temos aí outras instituições privadas com 1 milhão de alunos. Mas há um movimento na iniciativa pública para a expansão do EAD, especialmente nos institutos federais de educação. Então, nós temos institutos federais do Brasil, há uma política do MEC, hoje também, que já era uma política de governos passados, né? Esse novo governo retomou a política da expansão dos institutos federais e das universidades públicas, né? Foi criada uma universidade pública na semana passada, se não me engano, aqui no Centro-Oeste, e há um plano de expansão dos institutos federais. E nesse plano de expansão das públicas e dos institutos federais, há nitidamente uma predileção ao cuidado com o EAD, que não foi o foco nas gestões anteriores, né? O foco das gestões anteriores era o crescimento de novas universidades, novos institutos, mas não dentro da autonomia de cada um deles, a oferta. Então, hoje vai existir um cuidado com a oferta. Eu não posso frisar ainda porque eu não li esses dados de qual o dimensionamento, mas há esse cuidado. Ainda é pequena a oferta, então a gente já vê isso. Aqui no Brasília nós temos a criação da Universidade Distrital também. Hoje ela opera no presencial, mas já eu tive o prazer de acompanhar o estatuto, já a previsão estatutária lá no Conselho de Educação do Distrito Federal de a implantação do EAD na Universidade Distrital, no âmbito do Distrito Federal e do entorno. Então, respondendo à tua questão.
E uma outra situação que não envolve o EAD, mas a gente está falando de expansão de educação, é o edital dos Mais Médicos, que foi publicado na semana passada pelo Ministério da Educação. Há 2 semanas pelo Ministério da Educação, em que mapeou no Brasil as regiões de saúde, dentro do Ministério da Saúde, desculpa, as regiões de saúde no Brasil onde há carência de médicos. E pontuou quais são as regiões e municípios em que pode ter abertura de novos cursos de medicina. Então já há um movimento claro, ficaram 6 anos fechado o protocolo do MEC, virou aquela onda que a gente discutiu aqui, inclusive, das Sim. liminares, que é uma questão que o Supremo tem que definir nos próximos dias, está pautado, inclusive, e vai ser uma decisão mais complexa ainda diante do edital dos Mais Médicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Já há um movimento. Né? Isso nos enche de alegria, porque a gente estava sem esses movimentos. Então, há um movimento dos institutos federais, há um movimento da regulação do EAD no sentido de melhorar a qualidade, e há um movimento da expansão da educação pública, tanto nos institutos federais quanto com as novas universidades, e na iniciativa privada, o exemplo do Mais Médicos, que o edital foi publicado, o edital conjunto da saúde e da educação, estabelecendo 95 novos cursos de medicina no Brasil, em regiões em que há capacidade técnica de leitos hospitalares, em regiões em que há carência de médicos, buscando nos próximos 20 anos que a gente tenha o mesmo índice de médicos dos países de primeiro mundo. Para você que ligou o rádio agora ou chegou agora no YouTube, estamos falando sobre os desafios da carreira docente do ensino superior. Estamos aqui com o professor Márcio Dias, que acabou de falar, o professor Eduardo Parente e também a professora Regina Tombini, a qual faço uma pergunta dentro dessa preparação do docente. Porque quando chegou o EAD, muitos desafios, muito desconhecido, e o professor sempre reclamando, vou ter aluno demais e receber de menos. Como é que está hoje esse desafio do docente para que ele possa se preparar para também dominar o EAD? Bom, o docente, ele se preocupa muito, né? Ele está muito inseguro diante desse cenário. Por quê? Porque a primeira preocupação é em termos de hora-aula, o que garante a subsistência dele, né? Em valor, eu falo em valor de hora-aula, né? Porque o EAD é engraçado. O EAD, ele sempre suscita um valor menor, né? Tanto para o aluno, como para o docente, como para a instituição, mas não é. O EAD, ele traz mais investimento, muitas vezes, por parte da instituição, pelo material didático, porque o material didático que é usado quando o aluno não está presente na sala de aula é o elo entre o aluno e a aprendizagem. É o que vai fazer com que o aluno que vai fazer com que o aluno desenvolva o processo de aprendizagem, e é um material que muitas vezes ele vem para a instituição, ou ele é feito na instituição, né? E ele passa por uma curadoria da instituição, e é esse material que dá o tom junto com o professor. E isso é um investimento, e é um investimento caro, né? Então, essa ideia de que o EAD ele se torna algo mais barato, ele até pode ser quando ele ganha uma escala significativa. E a instituição tem muitos alunos em EAD, e é isso que apavora o professor, porque ele tem que ter muitos alunos para poder ter subsistência na própria permanência dele na instituição. Isso apavora o professor, né? E a insegurança dele mora nisso. E também o que ele vai fazer com que o aluno se sinta permanente, com que o aluno se sinta presente. E a evasão hoje da modalidade, e inclusive do ensino híbrido, está em 47% no Brasil. Presencial e EAD? Não, não é EAD, estou falando da modalidade EAD. Porque nós temos também disciplinas hoje que acontecem em algumas instituições híbrida, né? Ou seja, disciplinas que têm metade da carga horária em EAD e metade da carga horária no sistema presencial, na modalidade presencial. E isso é o pavor do docente. Então, o EAD, ele tem ainda, e isso tem que ser desconstruído, e é aquilo que o professor Márcio falou, é o docente que está aqui, não tem outro docente.
E nós temos que construir, junto com esse docente, um material, eu falo muito em material didático, porque é isso que vai fazer o elo entre o docente e o aluno. E é isso que vai reter, e é isso que vai fazer com que o aluno consiga desenvolver o seu processo de aprendizagem. E o docente passa por esse processo de curadoria, onde ele desenvolve material didático para que o aluno possa estar e diminuir essa retenção também, diminuir essa evasão e promova a retenção. Porque esse é um outro medo do docente, perder o aluno para que a instituição tenha, né, esse prejuízo em função daquele docente que não conseguiu manter o aluno pela perda. Isso é um problema. Tem né? muita cobrança para cima do docente. Exatamente. Eu queria fazer uma colocação aqui na esteira da fala da professora Regina, de dado de censo. Né? E até uma provocação para a reflexão do professor Eduardo e da professora Regina sobre isso. Né? Nessa perspectiva da formação do educador, que eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? A gente está diante de um novo tempo. A sala de aula ela é nova e ela inova. E a hibridização em todos os cursos. E uma tendência nacional, em regra, pelo EAD, lembrando do recorte que o professor Eduardo fez aqui, estou falando da regra geral, né, não da exceção, e o censo nos traz 2 dados. Primeiro, recorde de matrículas, 9 milhões e meio de universitários no Brasil. Maravilhoso. É pouco ainda, né? A gente tem que triplicar isso. Ao mesmo tempo, ele nos mostra, na educação privada, em 2015 éramos 223 mil professores. Em 2022 somos 188 mil. Nós reduzimos em 20% o número de docentes, enquanto o número de alunos cresceu. Ok, está muito claro por quê, né? Mas aí o desafio, até vou brincar, o desafio para os educadores, professora Regina, é com a senhora. O seu papel é desse novo docente, porque é um novo docente. 40 mil professores no Brasil deixaram de ter vínculo formal com as instituições de ensino nesses anos. O que acontece, né? Eu vou fazer o uso, parafrasear o professor Eduardo. O docente passa a ser o mentor da disciplina que é dada de forma híbrida ou na modalidade EAD. E ele passa muitas vezes a ter mais alunos até que 174 alunos, né? O senhor está sendo até um pouco bastante bonzinho. E nesse universo de alunos, nós temos os tutores, que necessariamente não são professores. Aliás, eles não devem ser professores até por uma sustentabilidade, né, da instituição, e que passa por um processo de sustentabilidade onde a única verba que sustenta é a mensalidade do aluno. Nós não temos outra, né? Então, o tutor, ele é aquele que avisa, ele é aquele que acompanha, ele é aquele que ajuda na inovação, nos recursos que a disciplina oferece, fórum, wiki, todos aqueles recursos que o recurso didático oferece, e o professor mentor passa a ter mais alunos, né? E o tutor ajuda nessa caminhada do aluno, né? E isso, claro, dotado de inovação, dotado de recurso didático, onde o aluno permeia por vários caminhos e ele interage com o ambiente virtual de aprendizagem, o dito AVA. Ele interage. E quanto melhor construído o AVA, melhor a interação do aluno e melhor a retenção. Mas isso não quer dizer que o professor não seja mentor de muito mais alunos e não tenha mais tutores contratados como técnico-administrativos para ajudá-lo. Então, nessa perspectiva, há uma diminuição, com certeza, de 260 mil professores para 194 mil, e é dessa forma que eu explico essa diminuição, né, sem nem chegar na aprendizagem. Ou seja, nós não chegamos aí na questão da aprendizagem em nenhum momento, na avaliação da aprendizagem desses alunos
e nem também no índice de retenção das instituições que se veem loucas para manter quem está e não buscar quem está lá fora, que é muito mais difícil, né? E eu não estou em nenhum momento falando que a modalidade EAD é algo que não cabe nesse cenário, não, bem pelo contrário, é o que cabe, devido à mobilidade, e o Brasil ainda engatinha nesse cenário, mas eu estou falando de um diferencial para que o aluno seja mais precursor, seja mais interativo, seja mais autoral quando ele interagir na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem. Que as instituições que oferecem interatividade e que oferecem a modalidade EAD ou a metodologia híbrida em grande escala possam oferecer ao aluno qualidade. E Muitos não se faz desafios. Qualidade com pouco preço. Perfeito. Não se faz. Professor Eduardo Parente, a palavra está com o senhor. Pois é, olha, eu gostaria de colocar mais alguns elementos aqui para reflexão que eu considero importantes. A realidade do mundo, né, ela exige, né, do profissional duas competências, vamos dizer assim, de habilidades que também são dificultadas pelo ensino à distância, que também precisamos encontrar uma saída para isso. A primeira é aquilo, professora, que a senhora colocou no começo, né? O aluno precisa ser mais protagonista, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, não é isso? E essa massificação do EAD, ela torna isso aí um pouquinho mais distante. E é muito importante, né? Você sabe, Sérgio, por exemplo, numa instituição assim como essa, né, o que as pessoas exigem de você não é só o conhecimento técnico, né? Você precisa saber muitas outras coisas, você precisa saber se atualizar, você precisa saber conversar, liderar, não é? Então, isso tudo, temos que ver como é que isso vai brotar aí do EAD, não é? A outra questão também muito importante é a questão do manuseio da tecnologia, não é? Talvez o EAD também dificulte um pouquinho. Vou dar um exemplo, um curso de contabilidade à distância. Então, o contador, de forma muito importante, ele trabalha com um sistema, né, que gerencia empresas e tudo mais. Então, o aluno precisa ter muito contato com esses sistemas de informação, né, para ele ir para o mercado de trabalho. Então, essa é outra questão, né, que também tem que ser colocada, né? No caso do professor, né? No meu caso, eu sou professor de matemática, né? Então, a gente sabe a importância da gente ensinar matemática por meios concretos, né? O aluno precisa pegar na matemática, vamos dizer assim, né? Você está falando aí, por exemplo, de uma pirâmide, você não pode falar só, né? Você tem que, talvez, mostrar uma pirâmide, fazer uma pirâmide de madeira para o aluno. Então, quer dizer, essas coisas também são desafios, né, para o ensino à distância e para os professores, gestores, né, e as pessoas que fazem as políticas públicas no MEC, né? Isso precisa ser considerado, e esse número, essas coisas não aparecem nas estatísticas, né? Ou seja, precisava, de alguma maneira, privilegiar isso. Professor Márcio, regionalismos, o censo traz também a aplicação do EAD, o presencial, tem disparidades? Muitas disparidades regionais, Sérgio, muitas. Enfim, por exemplo, vamos falar de um índice positivo do Distrito Federal, o menor índice de analfabetismo do Brasil. Isso foi divulgado, beleza, inclusive, em matéria de jornal de hoje, né? Divulgado em censo. Ok, voltando à educação superior, um dado aqui que eu quero até provocar o professor Eduardo, um dado que me impactou. Eu sabia que ele era significativo, mas eu não sabia que esse número era tão grande na educação superior. E me faz pensar muitas coisas, né? Qual dado? Trazendo dentro do regionalismo também, Sérgio, 45% dos jovens entre 18 a 24 anos que concluíram o ensino médio
não foram para a educação superior, seja ela premium, seja ela pública, seja privada, seja o EAD. Eles não optaram por educação superior. E se a gente pensar hoje, até mesmo no ticket dos EADs e da questão econômica, né? Por que eles não optaram? É isso? Uma excelente colocação essa. Desculpa, só mais um ponto, professor Não, Eduardo. sim, o senhor é o grande guru aqui nosso, né, da educação do Distrito Federal. Então, essa provocação é para o senhor mesmo, né? Eu queria lhe ouvir, né? Essa é para o Márcio, não? O telespectador eu vou ouvir junto. Mas vamos lá. O que está acontecendo, né? Os vários elementos que essas pessoas não vieram. São 45% desse público nacional. Existem recortes regionais, no Norte e Nordeste é mais. Aqui no Centro-Oeste é um pouquinho menor, mas no Sul também é um índice menor. Mas a média nacional é essa, e o país é continental. A gente tem que olhar para onde precisa, né? Então, acho que esse ponto ele fala da crise docente, ele fala da crise econômica, ele fala da crise das instituições, de todo esse momento que a gente tem que passar e dessas respostas que a professora Regina coloca, que ela coloca aqui o caminho da formação do novo professor, que somos todos nós que estamos nessas salas. O nosso âncora é professor universitário, todos nós aqui somos, né? O que a gente está fazendo, como é que a gente tem que melhorar para que o país atinja o índice que ele precisa atingir. Professor, por favor, me ajude nessa reflexão. Pois é, essa é uma reflexão tanto, né? Essa foi uma coisa muito bem colocada. Então, eu vejo aí que realmente vários pontos aí para reflexão, né? Um deles, por exemplo, é a questão da universidade completamente desvinculada da realidade, né? Então, vou voltar para a matemática, se me permitem. Então, eu vejo aí, por exemplo, uma aula de cálculo 1, 2, 3 na universidade, né? Ela é totalmente desvinculada, infelizmente, da realidade, né? E muitas vezes o aluno está ali, por quê? Porque ele quer, digamos assim, galgar um degrauzinho a mais na escala social, ele quer ter um emprego melhor, uma vida melhor. Então, ele quer uma coisa voltada para esse objetivo, essa meta dele, né? Então, esse tipo de situação, ele desestimula o aluno, né? Quer dizer, eu vou para lá para ficar aprendendo coisas que não, né? Então, essa é uma das razões, Márcio, né? Outra razão também importante que eu vejo é a chegada dessas novas profissões, né? Que, entre aspas, né, as pessoas entendem que como eu não preciso ir para o ensino superior porque eu vou ser youtuber, eu vou ser isso, vou ser aquilo, né, vou trabalhar com fazer isso, aquilo. Mas é claro que precisam, aí que precisam mesmo, né? Mas, de qualquer forma, essas novas profissões, elas trazem essa mensagem, né? Então, eu acho que essas coisas, dentre outras, levam o aluno para longe das instituições. Uma coisa também muito importante que eu vejo, Márcio, é o seguinte. Eu vejo que o professor das universidades, muitas vezes, ele não está preparado para receber o aluno que recebe, não é? Então, por exemplo, você pega um aluno que veio da educação de jovens e adultos, não é? Ele traz uma realidade consigo. E o professor, ele chega na instituição e ele é levado para a sala de aula, às vezes sem nenhuma orientação quanto a isso, né? Alguma coisa levada para o lado da andragogia, por exemplo, né? Então, isso também tira o aluno da universidade. O professor não está preparado, então ele não consegue acompanhar, ele não consegue aprender aquele cálculo 1 como é dado, né? Então, ele acaba por desistir, acaba por sair, e tudo isso, né, gera essa ideia, né, de que, não, eu não vou para a universidade. E daí esse número que você colocou muito bem, e é um ponto de reflexão muito forte, né? Eu tenho, com certeza, a professora Tombini também poderá falar sobre isso, porque esse é um assunto muito importante e essas duas colocações que eu fiz são muito poucas, né, frente a essa realidade importante. Professora. Não, eu fico escutando o professor Eduardo, assim, e fico feliz de poder estar aqui na presença, né, de vocês e agora dele.
e lembrar de um livro que eu li há muito tempo, que diz exatamente o que o senhor está falando, que é a matemática na vida e a vida da matemática, Sim. né? Que o professor consegue tirar a matemática da escola, por incrível que pareça, né? E então, eu concordo. Essas questões que nós escutamos, que aqueles alunos que são feras na informática não precisam mais fazer o curso, né, de informática ou de qualquer curso na área de TI, porque a prática, né, já lhes dá um excelente lugar no mercado, né? Mas é aí que precisam, porque esse crescimento, essa inovação, é exatamente o que o senhor coloca, né? Essa inovação não cessa, né? E isso é importante, estar sempre em contato com a inovação, e aí na escola, no ensino superior, seja em qual nível de ensino nós estivermos. E eu queria, então, lhe devolver uma pergunta que casa, não sei se tem a ver muito com isso, mas é educação. Como é que o senhor entende essa questão do professor presencial, professor Eduardo? Porque eu ando questionando, assim, muitas aulas presenciais e eu tenho visto, analisado, falando em EAD e falando em presencial, então, agora, né? Muitos materiais de gamificação, né, na modalidade à distância para ensino superior e muitos materiais na área da saúde também, excelentes, né, de forma virtual, onde o aluno interage, aprende e o professor, ele fomenta essa aprendizagem. E tenho visto também, né, na contracorrente disso tudo, muitas aulas tradicionais. Parece que a gente trocou um pouco. Quando eu digo a gente, eu me coloco nessa seara, porque nós somos todos professores. Nós trocamos o retroprojetor pelo slide, né? E então vem aquele acúmulo de slides, e vem o professor que diz que se não tem slide ele não consegue dar aula, aquelas aulas extremamente tradicionais, que não estou excluindo, não, e nem estou dizendo que não é importante. Mas eu queria ouvi-lo sobre isso, porque por mais que tenhamos, muitas vezes, um recurso didático de EAD não curado pelo professor, não trabalhado pelo professor, pela missão da instituição, né? E também recheado de soft skills, hard skills, que hoje é importante, é essencial, que é o que o senhor falou, que não são só o tecnicismo, mas sim os valores, né, que o aluno leva, que o mercado de trabalho exige. Como que o senhor entende, assim, quando se fala em ensino presencial, ok, o aluno parece que está aprendendo tudo, né? Mas não é bem assim. E quando se fala em EAD, o aluno não aprende porque é a modalidade EAD. Ou porque é híbrido. Esse negócio de híbrido aí, eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque eu tenho visto realidades bastante que me preocupam. Sim. Eu concordo plenamente com o que a senhora falou, né? Realmente, aquele ensino tradicional, aquelas aulas tradicionais, ou dadas na lousa, ou mesmo dadas com os famosos slides, né? Que dão muito sono nos alunos. Né? Imagina, você apaga a luz da sala, bota aquele slide e vai passando. Aquilo dá um sono, né? Terrível. Então, realmente, esse tipo de aula não cabe mais, né? Não cabe. O aluno, em casa, no trabalho, ele convive com as tecnologias, com a coisa muito mais moderna, muito mais interessante, né? que agrega muito mais convidativa. E depois chega em sala de aula, ele vê aquele negócio, né, completamente fora. Então, isso aí não dá mais, realmente, né? Essas coisas que a senhora colocou muito bem também, a gamificação ou outras coisas, realmente são muito mais interessantes, trazem muito mais, incentivam muito mais o aluno a comparecer, né?
Então, eu vejo, na minha opinião, professora, o ideal é realmente o aluno ter alguns dias na semana de forma presencial e alguns dias na semana à distância, né? Porque quando ele vai à instituição, né, além do aprender, né, enfim, daquela ciência que ele está estudando, há também o convívio social, que também é muito importante, né? Até como preparação para o mercado de trabalho, como a gente falou agora há pouco, para o networking, né? Ou seja, o homem é um ser social, né? Um ser político, né? Isso, então ele precisa dessa convivência, desse debate, né? Então, eu vejo que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu acho que nós vamos chegar aí nesse ponto, né? Que a senhora tem colocado, que a gente chama de ensino híbrido, né? A coisa não está muito bem ainda desenhada, mas é mais ou menos por aí. E, então, eu vejo, inclusive, muitas instituições caminhando nessa direção, né? do ensino híbrido, e eu acho isso aí muito bom. Professor, o senhor foi provocado 2 vezes, quer fazer uma provocação para um deles aqui devido ao tempo? Fazer uma provocação? Olha, provocação não falta, hein? Olha só, eu gostaria de fazer uma provocação no sentido do ensino à distância, né? Voltando para o ensino à distância. A gente falou que, em média, a gente tem 170 alunos para um professor, né? E enquanto na sala de aula normal a gente tem 30, 40 alunos para um professor, não é isso? Então, como é que vocês veem a possibilidade da gente chegar num meio termo, né? O que fazer para diminuir esses 170, né? Já que concordamos que o ensino à distância é muito bom, traz muitos benefícios para o aluno, o que a gente poderia fazer para que reduzir esse número, naturalmente, sem reduzir o impacto financeiro nas instituições? Que políticas públicas poderiam ser criadas, né, para que, de certa forma, as instituições privadas conseguissem fazer essa diminuição? Professor Márcio, 1 minutinho devido ao nosso tempo que está acabando. Passou rápido. Muito Olha só. Não, porque a provocação do professor Eduardo aqui, ela é do tamanho do do programa inteiro, né? É o programa. A gente pode marcar uma próxima rodada para falar sobre esse tema. Até quero fazer aqui uma leitura. Ó. O Sérgio nos provocou no seguinte tema: desafios da carreira docente do ensino superior. Nós estamos aqui conversando, debatendo há 1 hora, há 58 minutos. Que pouco tempo. E a gente ainda está nos perguntando. A gente não tem as respostas, né? Mas a gente falou o quê? De um novo aluno. O professor Eduardo falou muito. Quem é esse novo aluno? Seja ele aquele profissional já formado, que está na 2ª graduação ou vai fazer formação agora, seja o jovem de 17 anos, seja os 45% que terminaram o ensino médio e não foram para a universidade, que isso muda a realidade de um país. Por que eles não foram? Falamos sobre o novo professor, que a professora Regina liderou essa fala, né? Quem é esse novo professor? O que ele precisa fazer? Por que reduziu o número de professores? Por que muitas vezes não consegue dialogar? E hoje é uma comemoração ao dia do professor, né? É o dia do novo professor e os desafios do novo professor. Falamos sobre aqui os desafios do ensino superior. Eu foquei a minha fala na expansão, na necessidade de expansão, mas não é só isso. Isso aqui é um desafio diante de uma centena deles, né? E na resposta ao professor Eduardo agora é consenso social, professor Eduardo. Consenso social, liderança de MEC. Nós temos uma iniciativa privada, que ela que forma 80% dos alunos do Brasil. Ela não pode ser desconsiderada nunca por um ministério regulatório, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma regulação para ajustar essas arestas, né? E esse é um grande trabalho de governo em prol da educação. Como vai ser feito? Começou. Os grupos de trabalho já estão dialogando ali no MEC. Qual o resultado disso? A gente vai discutir aqui sobre a liderança do Sérgio, nosso grande âncora, aí nas próximas rodadas desse mesmo tema. Então, Sérgio, 10h59, obrigado pelo convite, obrigado pela provocação. Eu já estou aproveitando ali, porque eu vi a hora. Obrigado pela provocação, e especialmente por essa consideração ao professor, né? Porque nós, independente das funções paralelas, né? Seja como escritor, o professor Eduardo,
eu como executivo, a professora Regina como diretora educacional, a nossa essência, tenho certeza, de todos que estamos nessa sala, e do nosso Sérgio também, que também é professor, é de professores. A gente gosta de contribuir, de construir um país melhor. Professora Regina Tombini, respondendo ainda ao professor Eduardo Parente. Bom, então, professor, realmente a sua pergunta é um tiranossauro, né? Na educação. É verdade. Eu acredito que nós tenhamos aí que... isso só se faz com recursos, com certeza, né? Porque essa tentativa de muitos alunos ela tem um cunho grande, né, de sustentabilidade institucional. Sim. E recursos são necessários, né, para isso. E eu quero deixar aqui claro que eu acredito muito naquele professor que tem história, que tem experiência, mas que desconsidera tudo isso e considera a inovação também na hora de fazer o diferente. Eu acho que nós estamos tentando, e isso é grave e também é bom, né? Porque nós tentamos e erramos e fazemos. E, infelizmente, estamos numa época sem recursos, né? E quem sofre são as instituições e que tem 80% dos nossos alunos. Então, realmente, precisamos de apoio, sim, e precisamos de professores disruptivos, porque o modelo que nós temos já não serve mais, com certeza. Muito bem, nosso tempo já está esgotado. Agradeço primeiramente ao professor Eduardo Parente, mestre em educação, gestor, professor universitário, autor de várias obras, livros didáticos. Professor, muito obrigado por estar conosco. Rápidas considerações. Bom, eu que agradeço, né, o privilégio de poder estar aqui hoje, conversando com você, conversando com os nossos colegas professores, que realmente devo dizer que aprendi muito hoje aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Professor Márcio Dias, doutor em Ciências Sociais, mestre em Direito, especialista em Educação e pós-doutorando em Direitos Sociais. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Conte conosco. Como disse o professor Eduardo, a gente sai melhor daqui. É um começo de semana aí com chave de ouro. Vamos enfrentar esses temas todos aí no nosso dia a dia. Professora Regina Tombini, professora, diretora de um centro universitário, avaliadora do Banco Nacional de Avaliadores do INEP. Obrigado por estar conosco também. Eu agradeço, é uma honra, né? E, como disse o professor Parente, professor Márcio, começamos com chave de ouro, com pessoas, aprendemos muito aqui. Eu só tenho uma crítica. Pouco tempo. É verdade. Pouco tempo. Isso tem que ser redimensionado e não por EAD. Na presencialidade, discutirmos mais sobre educação, porque falta muito isso. Né? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Está chegando aí a Ariana Fonseca com pauta musical. Um excelente dia a todos. E lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube para rever quando quiser. Muito obrigado e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.